Olá, estamos aqui para mais um Gcast Saúde, seu programa semanal de saúde. E hoje o tema é dor crônica. O que será que é essa dor crônica, né? A palavra dor, todo mundo sabe o que significa, e é difícil alguém dizer que não tem dor, ou não teve em algum momento, ou não vai ter em algum momento, né? Até porque quando a gente pensa em coluna aqui, a gente já falou várias vezes, né? Que o homem foi feito para caminhar de 4 e não de 2. Quando ele resolveu ficar bonitinho e caminhar só com 2 pernas, com certeza, se você não teve problema na coluna, é bem provável que ainda vai ter em algum momento da sua vida aí. E para isso precisa os bons hábitos, né? Que a gente vai conversar aqui e tentar ter uma melhor qualidade de vida, que é o que todos nós buscamos, né? Viver bastante, mas com qualidade de vida. Então você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações e deixa aí tuas sugestões, teus comentários. Me conta aí se você sofre alguma dor, se faz tempo que você tem essa dor, que tratamentos que você já fez. Você ficou só no tratamento medicamentoso? Será que é só isso que a gente tem para tratar a dor? Então hoje a gente vai linkar isso daí. E para isso a gente trouxe uma médica que é especialista em dor crônica, que é a doutora Fernanda Costa Golfer. Eu acho que eu falei certo. Reis, qualquer coisa ela me corrige depois ali. Que ela falou que se eu não falasse o nome completo, o pai ia matar ela, né? Então tem que pôr o nome completinho aí. E a doutora Patrícia Helena Piccoli Vituri, que é a esposa do Dr. Vituri. O Dr. Vituri já me falou que é para mandar um beijo para a esposa e para a sócia dele lá da clínica que está aqui. Então, o Dr. Vituri já esteve aqui conosco, é um ortopedista antigo aqui na cidade, né? E ele já tinha sugerido a doutora Fernanda aqui para nós, por incompatibilidades de agenda. A gente não tinha conseguido trazer ela, mas hoje deu certo para trazê-la até aqui. E a doutora Patrícia é psicóloga e é psicóloga da dor, que também é uma especialização aí, um campo difícil de atuar, né? Porque a psicologia, a gente sempre vem nas mesmas vertentes, né? Que é bom para emocional, para emocional, para emocional. Psicologia é isso, é emoção. Mas será que não reflete nada no nosso físico? Será que essas emoções realmente elas ficam só ali na nossa cabeça? Será que a minha dor de cabeça, a minha dor na coluna, a minha dor no joelho não tem nada a ver com o meu emocional, não interfere em nada? A gente vai descobrir hoje conversando com elas. E também nós estamos com o Edgar Júnior, que é da Acessibilizando Por Aí. A gente já teve outro dia aqui a Gra, que falou com a gente sobre essa questão dos intérpretes, né? De ter esse acesso para essa população tão importante aí, que assiste a gente aqui, que a gente sabe que acompanha. Então é bem legal que ele está aí hoje fazendo toda essa interpretação para nós. É uma empresa privada que vai ficar no Instagram, o contato deles, caso vocês queiram contratar para algum evento, para algo assim. Hoje a gente precisa, né? Esse acesso é muito importante, as pessoas têm que ter esse contato. Então, ele está aí hoje para brilhantar aí mesmo. A doutora Glaucia trouxe outra vez a Gra, e hoje ele veio aqui. Acho que a doutora Fernanda deve atender também surdos e mudos lá no consultório dela, porque fez questão de trazer esse profissional aqui. E realmente esse público precisa ser assistido, e ainda a gente vê que falha muito ainda com eles aí. Tem poucos profissionais na saúde, na psicologia, na nutrição, na fisioterapia, na parte médica, para atender essa população, que ela tá aí, tá presente e também aparece em todos os momentos aí. Não é uma população tão pequenininha aí que a gente passa despercebido por ela. Então, aqui tem algo bem grande em Cascavel, né? Tem a ACAS lá das irmãs, né? E tem aí um trabalho bem legal dentro das universidades da UniOeste. Estava conversando aqui com a doutora Fernanda, né? Que agora no curso de medicina, eu não sei se já faz tempo, a doutora Fernanda acho que falou que já teve na faculdade também, mas que eles têm Libras também, a disciplina de Libras na faculdade. Que legal ter esse start aí para começar a ver esse público também. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Se quiserem se apresentar um pouquinho para nós, dizer a área de formação de vocês, o que vocês estão atuando diretamente aí em cima desse tema que a gente trouxe aqui, né? Bom, meu nome é Patrícia Helena Piccoli Vituri, sou psicóloga, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Dentro dessa abordagem da psicologia, nós temos um braço que é a terapia de aceitação e compromisso, que é uma área da psicologia específica que tem comprovada eficácia no tratamento de dores crônicas, né? Tratando o lado emocional das dores crônicas. Quando eu fui dar uma pesquisada para a gente ver o que a gente abordar dentro da psicologia, eu vi que era terapia TCC, né? Terapia comportamental cognitiva, e eu vejo que é uma das áreas que os médicos mais, assim, indicam, né? Claro que eu sempre vejo, assim, dentro da sua área, né? Eles indicam a psicoterapia, mas a comportamental eu vejo, assim, que é uma área que
vários médicos têm trazido para nós que realmente essa mudança de comportamento é necessário e é o TCC que faz essa abordagem, né? E essa outra parte que você falou da aceitação ali, na verdade era algo que para mim é novidade. Eu nem sabia que existia algo específico. Pensava, sim, que talvez a terapia tem essa significância na dor. Isso é fato. Acho que para qualquer profissional da saúde hoje abriu esse leque, como a gente estava falando antes, e sabe que toda dor tem um componente emocional, e a gente já nem sabe dizer se quem é o mais culpado, se é a dor física ou emocional, ou os dois é uma bola de neve, tá tudo misturado. Em algumas doenças isso fica bem claro, né? Acho que a fibromialgia é algo que a gente fala que dói a alma, né? Porque realmente isso é algo que já tá assim bem construído, né? Tanto que o tratamento não é só medicamento para dor, mas tem os antidepressivos, enfim, outros medicamentos que entram ali. Mas a gente vê entre outras patologias aí. E aí eu não sabia que tinha essa parte aí, não sabia nem que trabalhava nesse contexto da dor, que era essa aceitação. Que realmente, às vezes, tem coisas que a gente precisa aceitar, né? Não é viver com dor e achar que tá tudo bem e não procurar ajuda, que é diferente, que eu acho que você vai falar daqui a pouco. Mas essa aceitação também, que eu tenho uma dor e que talvez essa dor não vai ter uma cura de 100%, mas que eu posso viver bem com essa dor, né? Eu acho que deve ser em cima disso, essa aceitação. Perfeito. Dentro das terapias cognitivas comportamentais surgiu então a ACT, que ela trabalha com o paciente o equilíbrio entre a aceitação e o compromisso, a mudança. Então, a aceitação não no sentido de que não tem nada para fazer, de se resignar e ficar ali parado, né? Deixar a vida paralisar em função da dor. Já que não tem o que fazer, não vou nem procurar ajuda. Não é assim. Exatamente, até porque sempre tem o que fazer, mas é a aceitação da condição, que pode ser permanente ou não, e uma aceitação com disposição para mudança. E aí nós trabalhamos junto com o paciente, com os familiares também, quais são as mudanças comportamentais que podem diminuir aquele sofrimento, também a flexibilização psicológica, né? A flexibilizar o pensamento, muitas vezes crítico que vem, o pensamento de julgamento, de invalidação, de incapacidade. E tudo isso pode ajudar a diminuir o sofrimento. E diminuindo o sofrimento que a dor traz, né, que é o impacto social na vida da pessoa, o impacto na rotina, também acaba aliviando a dor, porque uma coisa acaba atuando na outra, né? O psicológico afeta o biológico e o biológico afeta o psicológico. Então não é negligenciar saúde, gente. Não é assim, não tenho o que fazer, já que não tem cura, não tenho o que fazer, eu não vou procurar nada. Não é negligenciar sua saúde, é aceitação. Tem diferença aí da palavra negligência e aceitação do seu quadro. Não é isso, doutora? Perfeito, isso mesmo. Bom, eu sou ortopedista, fiz a especialização em dor crônica, hoje eu atuo na clínica Orto e na clínica Ares. E eu acho muito bacana, agradeço o convite, porque é uma área que realmente ela tem que ser, quanto mais disseminada, melhor possível, né? A doutora Fernanda tem um biotipo diferente, né? Quando a gente pensa em ortopedista, a gente pensa em pessoas assim tão brutas, assim, né? Vamos dizer assim, ortopedista. Você viu que até isso tá mudando, né? Antes a gente pensava em ortopedista, só pensava naquela pessoa assim, muito grande, firme, forte, que senão parece que não ia pra ortopedia, né? Até por causa das cirurgias, tudo. Parece que é uma cirurgia mais bruta, mas hoje já tá mudando o perfil já, doutor. Ainda bem, né? Que eu me encaixei em algum lugar. E olha que essa questão da dor crônica, eu acho que tem que ter um tanto de delicadeza para tratar esse paciente, conversar com esse paciente. Tem que ter uma sensibilidade, né? Porque fala para nós o que é dor crônica. Vamos começar por aí, então, para o pessoal entender em casa o que é essa dor crônica que a gente está falando. A definição de dor crônica é quando é uma dor que passa de 3 meses. A dor aguda antes dos 3 meses, ela geralmente tem alguma lesão discriminativa, que você consegue bater o dedo, machuquei, sarou a lesão e curei da dor. Quando passa de 3 meses, ou quando a lesão já se resolveu, essa dor ela começa a sofrer algumas alterações, não só a nível periférico, mas a nível central também. É aquela que a gente chama de sensibilização central. Então, por mais que a lesão já tenha se resolvido, a dor ela continua e os exames, muitas vezes, vêm todos normais. A gente tem aquelas outras dores crônicas que são associadas com doenças reumatológicas, câncer, artrite reumatoide. E essas dores, geralmente, elas têm uma causa, mas existem dores que são essas, geralmente, que são negligenciadas, que não alteram nos exames. E aí impacta nas tuas atividades do dia a dia que você vai fazer, que acaba gerando uma limitação, né? Porque a dor crônica é aquela coisa assim, né? Eu fiz, mas eu fui
pentear o cabelo, pegar um pote que estava muito alto no armário e já o meu ombro gritou ali, já chiou, né? Então ele acaba se impactando nas tuas atividades do dia a dia aí. E também acaba interferindo no sono, porque muitas pessoas falam, ai, de dia eu fico de boa, mas chega final do dia, né? Chego em casa, eu parei, parece que aquela dor vem e fica, latege, me incomoda. E aí eu vou dormir, não posso deitar do lado direito, porque é meu ombro direito que dói, não posso do lado esquerdo, porque daí é o quadril que dói. Enfim, aí acaba interferindo no sono, muitas vezes acaba até acordando no meio da noite por causa dessa dor, né? E no emocional desse paciente, né? Porque quem tem dor não dá pra dizer que tá feliz de ter dor, né? A pessoa emocionalmente, ela sempre fica assim parece que não tá completo aquela felicidade, porque tem essa dor. Impacta em todo esse aspecto. Em todos. Econômico, social, absolutamente todos os aspectos. E não que a artrite, a fibromialgia que a gente citou aqui, ou as dores de câncer não são crônicas, né? Essas também são crônicas. São crônicas também. A dor crônica é depois de 3 meses, mas... Indiferente do tipo da dor. Indiferente Se é uma dor de cabeça que eu tenho há 3 meses, eu posso considerar como dor crônica? Já pode considerar como crônica. Ou aquela dor que ela vem e volta, mas está sempre no mesmo lugar. Essa dor também é caracterizada como crônica. Então tem aquela fase mais agudizada, que é quando começa. Mas, por exemplo, a artrite. Quem tem uma artrite lá no joelho, tem períodos que até fica de boa. Agora no inverno, né? As dores reumáticas não são... O inverno não é nem um pouco amigo dessas dores reumáticas. E aí, de repente, esse joelho tava bom, mas começa a doer. Aí tem aquela fase mais agudizada. E aí passa e continua, às vezes, 2, 3, 4 meses aquela dor. E aí ela se torna uma dor crônica. E aí se torna uma dor crônica. E aí eu mereço um tratamento específico para dor exatamente. crônica. Aí tem que procurar um profissional até para excluir que é outro tipo de lesão, né? Saber qual é o diagnóstico correto dessa dor. E aí se a gente for pegar, né, todas as doenças, o vulgo reumatismo, que o pessoal falava antigamente aí, né? Todas as doenças reumáticas não tem uma cura em específico, mas tem como você viver bem com elas. Tem controle. É essa associação que a gente faz. Quando a gente lida com o paciente com dor crônica, muitas vezes a gente fala que o tratamento pode não propiciar uma cura completa, mas ele vai conseguir fazer as suas atividades do dia a dia como alguém que convive com depressão, com diabetes, que também não tem cura, com trombose. Então, tem outros tipos de doença que também não tem cura, mas tem controle. Bem lembrado, né? Porque não são só doenças ósseas, né? Se a gente for pensar. Tem as neuropáticas, que são aí as diabéticas. Tem às vezes, sequelas neurológicas, que também provocam dores crônicas, né? Não é, até as circulatórias mesmo, né? Então, a gente vê, por exemplo, até a gente estava falando de lipedema outro dia, que estava na moda, né? Mas tem mulheres que sofrem muito com essa dor e há muito tempo, né? Que às vezes não consegue, como diz a nutricionista que veio aqui, muitas vezes... É muito dolorido, a pessoa não tem dor ao toque e dependendo da roupa que coloca, dependendo até para limitação para dirigir, ela disse que foi num congresso em São Paulo e que tinha casos de mulheres lá que não estavam conseguindo mais nem dirigir de tanta dor, atribuía varizes, varicose, e bem no fim não era as varizes, varicose. Lógico que existia um componente circulatório importante, mas tinha outras coisas associadas, né? Como que essa questão de dor é uma coisa muito maior do que às vezes a gente fica só naquela caixinha, né? E é bem importante você ter falado isso, porque o critério para diferenciar aguda e crônica é 3 meses, justamente por causa dessa associação de outros componentes. Aí muitas vezes você trata o principal, mas a pessoa ainda mantém a dor por outros componentes que vieram junto com a patologia inicial, né? E aí a médica que trata a dor crônica trata esse todo. Trata tudo. Ótimo. E a fibromialgia, doutora? Acho que não tem como não falar de fibromialgia. E aí eu acho que vai entrar em ambas as áreas aí, né? Acho que a gente fez uma tríade importante aqui, né? Uma médica da dor, uma psicóloga, uma fisioterapeuta, né? E aí eu ainda vou daqui a pouco linkar para a medicina tradicional chinesa. Eu trouxe umas dicas para vocês de alimentação. O pessoal tá me pedindo muito da dietética chinesa. Então, eu vou trazer algumas dicas aí de processo inflamatório que a gente produz no corpo com alimentação. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, vou focar aí, dar mais 5 dicas para vocês aí de uma alimentação, assim, legal para diminuir essas dores crônicas, como complemento de qualquer outro tratamento. Lembra que a gente sempre fala que a acupuntura é complemento, chás, a fitoterapia é complemento. A alimentação, você é o que você come, né? Sua casa, o seu jardim, a sua horta, o seu remédio. Então, assim, muita coisa a gente podia diminuir nessas dores crônicas e como a doutora Patrícia falou aqui, psicóloga, é mudança de comportamento, é mudança de vida. Se a gente não mudar,
dificilmente a gente vai se livrar das dores crônicas, porque tem que ter mudança de hábitos de vida mesmo, e isso a gente já tá falando aqui, faz quase um ano que nós estamos gravando podcast com vários profissionais da saúde, psicólogos, médicos, nutricionistas, e todos eles, terapeutas, e todos eles falam a mesma coisa, ou se muda os hábitos, comportamentos, ou a conta vai vir, né? E como é que você quer envelhecer, porque hoje se envelhece bem mais tarde, se morre mais tarde, e aí você tem que ter qualidade. E aí, fala um pouquinho da fibromialgia. O que você vê aí da fibromialgia, doutora? A fibromialgia, acho que dentre as patologias é que mais tem importância, não que nas outras não tenha, né? Mas o tratamento psicológico na fibromialgia, ele é essencial. E tem bastante paciente de fibro. Tem muito, é o que mais chega no consultório. É importante a gente só saber diferenciar qual é o diagnóstico correto da fibromialgia, porque muitas vezes o paciente chega falando que a fibromialgia na verdade não é. Ou é alguma dor inicialmente mal controlada que sensibilizou o restante do corpo, ou às vezes até alguma artrite reumatoide, lúpus, disfunções da tireoide, outras coisas que precisam ser investigadas. Excluindo essas outras doenças, a gente fica com a fibromialgia. E a fibromialgia, para se diagnosticar, ela é bem um diagnóstico clínico, né? Porque não tem um exame que você vai fazer, e faz lá um exame de sangue que vai aparecer fibromialgia. Não. Ela é complexa para diagnosticar. Ela é uma doença que é difícil o diagnóstico, a gente tem que excluir todas as outras doenças que podem dar a dor generalizada. E é importante falar da definição de dor generalizada, que você tem que ter uma dor para cima e para baixo do umbigo, para o lado esquerdo e direito do corpo e alguma parte da coluna que envolva a dor. E excluindo todas as outras doenças e junto com essa dor generalizada, mais de 3 meses, fadiga, alteração de memória e alteração do sono. Então, se o paciente não tem as outras doenças, tem essa dor generalizada e mais fadiga, distúrbio do sono e de memória, a gente caracteriza como fibromialgia. São pontos específicos, né? Na verdade, assim, às vezes o paciente fala, eu tenho uma dor na perna, uma dor no braço, mas é só no direito ou só no esquerdo. Ou, assim, às vezes tem 3, 4 lugares de dor, mas não quer dizer que isso seja fibromialgia, porque são vários pontos, igual você falou, em vários lugares que tem que estar localizado, né? A gente na fisioterapia meio que faz umas palpações em alguns pontos específicos, a gente fala, pelo menos 12 pontos desse tem que doer, senão não vai ser também, não adianta, porque eles já chegam às vezes, porque o vizinho teve, porque alguém já teve na família, eu tô com fibromialgia, né? E aí a gente fala, gente, fibromialgia é complexo, não é fácil para diagnosticar, o tratamento, ele é complexo também para ter uma resposta, e é uma dor crônica muito característica, mas a gente fala que realmente a fibromialgia, ela é uma dor da alma mesmo, que a gente fala, né? Como é difícil, assim, o sofrimento que o paciente tem mesmo. Isso. Só que a gente vê que ele responde se ele fizer um tratamento médico adequado, um acompanhamento psicológico, né? O alongamento para esse paciente, as massagens, o calor, a gente vê que ele é muito bem-vindo. Então, a natação, a hidroginástica, o pilates, as massagens, a gente vê a acupuntura que ele responde ao tratamento. Mas ele normalmente vem com esse componente emocional aí deprimido aos extremos, né? Se eu não sei o que é maior. Se na verdade é a dor física dele ou emocional dele, essa alteração de humor que a doutora falou é muito bem colocada. Porque ele vem assim, brabo, irritado, brabo com ele mesmo, porque eu nem me suporto mais, imagina quem tá ao meu redor. Aí briga com os filhos, briga com o marido, briga com os pais, briga com todo mundo, né? E ele chega brabo e ao mesmo tempo sem forças, né? Parece que quando você dá o diagnóstico de fibromialgia, parece que ele fala assim, meu Deus, né? O que eu vou fazer agora? E tem solução. E tem controle. Tem controle. Não tem cura. Solução. É verdade. Bem falado. É um controle, né? Tem controle. A solução, graças a Deus, o paciente ele é o principal personagem no tratamento. E a psicologia, acho que não entra só na parte de você observar quais são os gatilhos da sua dor, mas justamente o que você falou, Larissa, é que o paciente pensa, nossa, nem eu me suporto mais, imagina a minha família. O paciente ele tem que saber também o familiar se colocar no lugar do paciente, ter empatia em frente aos sintomas que ele enfrenta, e o paciente também entender o familiar. E aí tem que trabalhar todos. Tem que trabalhar todos. Porque eu acho que a pessoa, às vezes, que tá fora, né, o marido, os filhos, pensam assim, não é tanto, deve estar se vitimizando, né? Doutores deve escutar um monte isso. Deve estar se vitimizando, não é tanto, porque assim, não caiu, não sofreu nenhum acidente, do nada dormiu e acordou falando que dói o corpo inteiro. Será que é tudo isso mesmo? E realmente, né, a fibromialgia é muito complexa e a dor é muito intensa mesmo. Mas se não trabalhar a família, eu acho que é difícil aí para esse paciente, hein?
É difícil e, na verdade, o indicado é realmente trabalhar o paciente, mas também incluir a família nesse ciclo, né? Que a gente fala que a psicologia pode ajudar muito nesse ciclo, rompendo esse ciclo, né? Dor, emoções, dor. Porque o que acontece? Na psicologia, a gente vai atuar indiretamente na dor, que é a dor, né? Questão biológica, né? Por conta da medicina mesmo, né? Na especialidade da doutora Fernanda, mas a gente atua muito no sofrimento, porque o paciente já tem o sofrimento da dor física, né? E aí ele aumenta o sofrimento muitas vezes pelo comportamento inadequado diante da dor, pelos pensamentos automáticos que vêm, que a gente escuta muito do paciente, né? Eu sou um peso para a família, eu era muito ativa, agora não faço mais nada. E muitas vezes também da conduta dos familiares que o paciente escuta. Isso é psicológico. Como se psicológico não merecesse o mesmo cuidado, né? Não gerasse a dor. Exatamente. E quase que fosse uma invenção do paciente. Então, a gente faz um trabalho em conjunto, né? Paciente e familiar. E quando a gente fala aí da função da psicologia nesse ciclo da dor e emoção, dor, é porque a gente também trabalha o paciente para ele aprender a regular aquelas emoções, a flexibilizar os pensamentos que vêm e muitas vezes a trabalhar a frustração, porque quando a gente comentou ali no início da aceitação, né, ele aceitar aquela condição que não é de paralisação, mas sim de uma reabilitação, uma adaptação para o novo estilo de vida, muitas vezes que tem que ser tomado. Trabalhar as emoções que vem a raiva, muitas vezes de não poder mais fazer o que fazia antes. A ansiedade, né, que é um fator muitas vezes de preocupação. E agora, como que eu vou fazer com o futuro? Então, imagina, por exemplo, uma pessoa, né, pode ser um pai, uma mãe, ou os avós, com uma dor lombar crônica, que não pode mais, por exemplo, não consegue mais brincar da forma que brincava antes com as crianças. Então, tem que ser trabalhada essa questão, essa experiência emocional diferente, que ele não vai mais poder fazer como ele fazia antes, mas sim, ele tem novas estratégias, e a gente atua com o paciente, com os familiares nesse sentido, para que não tenha o sofrimento aumentado, não entre aí num quadro de depressão, por conta dessa não aceitação, dessa não adaptação. Então, essa parceria, né, esse trabalho multidisciplinar é fundamental. É verdade. E já que a gente está falando um pouquinho de dor crônica, os tratamentos, doutora, no geral aí, entra o medicamento, logicamente, né, o analgésico, entra talvez até os antidepressivos, aí você pode falar melhor para nós, os anti-inflamatórios, os antidepressivos aí em algumas dores crônicas. Que mais que entra no tratamento aí? O que você costuma indicar para os pacientes fazer? Porque eu sei que o teu tratamento vai ter que ser além do medicamentoso, que às vezes está agudizado, é o processo inflamatório naquele momento. Você toma um medicamento e dá uma melhorada. Lembrando que normalmente o medicamento, ele trata os sintomas e não o problema em si, né? Por isso é importante depois a gente olhar a causa realmente dessa dor, né? Que eu acho que é isso que a equipe multi normalmente trabalha, é mais ir a fundo mesmo. E eu acredito que um médico de dor crônica não tem como não tentar ir nessa causa em si, né? Além da questão medicamentosa. Com certeza. Tem que ter associação de tudo na parte da medicina, além das medicações que geralmente a gente usa no tratamento inicial e até o paciente conseguir uma dinâmica que ele vai fazer o resto da vida, né? Tratamento com a psicologia, que também acredito que não tem alta, ou seja, difícil dar alta, fisioterapia e atividade física. Mas para ele começar nessa rotina, às vezes a medicação ela é necessária? Regular o sono também, né? Que muitas vezes está desregulado, a parte da ansiedade. Aí você trata não só com medicamento para dor, tem que tratar pro emocional também, muitas vezes. As medicações para dor, geralmente elas são antidepressivas, são alguns, a gente usa alguns anticonvulsivantes também, que eles inibem o impulso da dor até o cérebro. Eles alteram a percepção do paciente quanto à intensidade da dor. Olha, você sabia disso? Às vezes você vai falar assim, nossa, fui no médico ortopedista e me deu um anticonvulsivante, fui ler a bula, eu não tenho convulsão, não tem nada a ver comigo, olha aí. O médico sabe que tá indicando para você, né? Então, e na dúvida, pergunta pro médico, viu? Mas eu não tenho convulsão, não sai falando aí, depois sai lendo e fala, a médica é doida, me deu um negócio que não tem nada a ver. Eu não sabia que usava anticonvulsivante para tratar dor, olha aí. Importância da gente estar conversando. A gente pega muito no consultório, às vezes se não explica direito, o paciente volta e fala, não tenho, você passou errado, não tem nem convulsão nem depressão. Mas o foco da dor crônica realmente é a multidisciplinaridade do tratamento.
Existem alguns bloqueios na medicina que também podem ser feitos, né? Se o paciente tiver indicação para fazer um bloqueio de nervo ou infiltração articular, desde que tenham indicação e sejam feitos por alguém competente. Bloqueio e infiltração é a mesma coisa? Bloqueio, a infiltração é na articulação. Ah, tá. Ou em volta de algumas outras estruturas, como músculo, tendão. O bloqueio de nervo, a gente faz para tirar a dor de uma região específica do corpo. Por exemplo, Pode ser muscular? O de nervo? É isso. Não, geralmente é uma região inteira, não é um músculo específico, tá. mas tem indicação também. Mas, por exemplo, um paciente que começou com uma dor no ombro já há mais de 6 meses, às vezes você tratou a lesão, já começou com medicação, ele não está melhorando, não consegue tirar da memória dele que ele ainda tem dor, a gente faz o bloqueio para otimizar a fisioterapia. Não isolado, nunca isolado. Porque sempre falo, pessoal, aqui, ó, fisioterapia não se faz com dor. Então, assim, a fisioterapia, na dor, a fisioterapia, vou melhorar essa frase. Na verdade, o exercício não se faz com dor, né? A fisioterapia, lá inicialmente, ela é realmente para analgesia. Então, a parte de eletroterapia, a parte de aparelhos que a gente usa, é para melhorar a circulação, para ajudar a desinflamar, para aliviar a dor mesmo. Conforme o paciente for aliviando a dor, a gente vai entrando nos exercícios de uma forma mais passiva, primeiramente, a gente vai mobilizando um pouquinho para ver como é que vai ser, vai ganhando amplitude. Depois a gente vai para isometria, que é um fortalecimento mais parado mesmo, de contração de musculatura, que ajuda inclusive a aliviar a dor. Para depois passar para isotonia, que é aquele exercício que você faz ativo mesmo de elevar o braço, de abrir o braço, enfim. E aí depois com carga, mais para frente, até você ter alta e para uma musculação, para uma atividade física e para o resto da sua vida seguir uma atividade física. Porque, gente, dor causa encolhimento, causa a gente ficar paradinho, encolhido, mas isso é totalmente o oposto do que a gente tem que fazer em dor crônica. Presta atenção agora no inverno. Eu falei para vocês outro dia num podcast que agora é momento de você fazer exercício um pouco mais leve, com menos intensidade, para não gastar tanta energia, porque a gente precisa dessa energia. Só que não é para ficar parado. Em hipótese alguma, fica parado. É o ano inteiro se movimentando. E o alongamento para dor crônica, eu acho que assim, é um dos principais aí. Na verdade, porque a gente acaba tendo muita dor em coluna, a ciatalgia, as dores, porque a gente se encolhe. Se a gente fosse igual criança que levava o pé na boca sempre, a gente não ia ter tanta dor na coluna e nas articulações, não é, doutor? Exatamente. A gente se encolhe mesmo. É difícil, acho que a dor crônica tem que fazer movimento. Tem que ser... Melhorou da dor... Desde que não tenha nenhuma contraindicação, uma lesão que contraindique você fazer certos tipos de movimento ou atividades, tem que fazer. Faz parte da gama de tratamento. Faz. E aí tem um outro tratamento que eu acho que esse é pouco conhecido, que é o bloqueio simpático venoso, que usa-se em caso de depressão também. Que é a injeção endovenosa de lidocaína e ketamina, em doses calculadas por algum profissional que saiba fazer, porque são medicações... fortes. E que são tóxicas, né? Tem um potencial fatal se forem feitas em dose errada. Mas é uma medicação que a gente usa muito em fibromialgia e dor crônica. Olha só que interessante. Eu tô aprendendo um monte de coisa aqui também. Esse soro pouca gente sabe que dá pra fazer esse tratamento. Isso faz em consultório ou faz em hospital, ambiente hospitalar? Faz em hospital. Faz em hospital porque tem que ser monitorizado por causa da toxicidade dessas drogas, né? Tem que ser monitorizado e tem que ficar 60 minutos depois da aplicação ainda em observação. Mas ele é muito indicado em tratamento depressivo também. Olha aí, gente, tem mais opção de tratamento e sempre procura um profissional capacitado, hein? Isso. Esse negócio de hoje em dia todo mundo injeta tudo em todo mundo. Porque esse profissional pode, porque esse pode, porque esse pode, porque esse conselho liberou. Toma cuidado com o que você coloca para dentro do organismo aí. Drogas endovenosas que são administradas ali na veia, uma injeção, infiltrações, medicamentos aí que a gente usa às vezes para estética, né? Essa questão aí de preenchimento, são coisas que não tem como você tirar do teu organismo depois. Colocou, e se for uma dose muito grande aí, em vez de te ajudar, pode piorar e até ter consequências fatais, como a doutora colocou aqui. Então, é algo talvez mais recente, pelo que a doutora está colocando. Eu desconhecia que existia. Então, assim, é algo mais recente, mas é algo que está estudado, está comprovado. Dá para ser usado, mas com um bom profissional. Então, não desanime. Se está com alguma dor, que você fala assim, já procurei de tudo, não sei o que fazer. A doutora depois vai deixar o contato dela aí. Não desista. Procure aí profissionais que tem coisa nova no mercado. É isso, doutora? Isso mesmo. E aí, assim, a gente quando fala de dor, a gente tem que talvez deixar claro para quem está escutando a gente que às vezes realmente não tem uma cura, né? Mas a nossa ideia quanto tratamento é diminuir a intensidade daquela dor e a frequência daquela dor.
Esse é realmente o objetivo também do tratamento medicamentoso, creio eu, não só medicamentoso, mas enfim, da dor crônica. Porque a gente não vai ter uma cura, mas a gente quer tentar diminuir a intensidade para essa dor vir mais branda, se ela for voltar em ciclos, porque essas dores às vezes são em ciclos. E essa frequência, às vezes, se voltava todo ano, eu fiquei 5 anos sem ela me incomodar e só agora voltou. Isso já é um prognóstico de melhora para dor crônica. Com certeza, diminuir a intensidade e a frequência das crises, com certeza é um sinal ótimo, né? É que as remissões, elas acontecem porque o paciente mudou de hábito. E está frequentando terapia, está frequentando a psicologia, fisioterapia, ele está fazendo o papel dele. As medicações, elas entram no começo do tratamento realmente só para reduzir a intensidade e o paciente conseguir mudar o hábito de vida, né? Para daí dar sequência nas demais. Mas o restante do tratamento é contínuo. Se ele suspender... E aí acaba recuperando as funções, que ele às vezes não estava conseguindo mais fazer, ele volta a fazer. Com certeza. Né? E aquela questão da melhora do emocional, que aí o que você falou, da ansiedade, da depressão, é realmente a busca por essas outras terapias, a atividade física, a psicologia, uma alimentação adequada, a perca de peso, que a gente fala tanto aqui, né? Eu acho que o orto deve ser meio massacrado, né? E eu falo lá na clínica, todo paciente que vai na acupuntura, ele fala pra mim assim, toda sessão você pergunta, melhorou os hábitos alimentares? Como é que tá a alimentação? Né? Porque a gente fala assim, alimentação é tudo, não adianta, não é por causa de questão estética, emagrecimento ou não, isso é só um bônus que você vai ganhar, né? Mas essa sobrecarga das articulações, então assim, para dor crônica, com certeza, quando o orto fala assim, viu, você tem que emagrecer, deve a pessoa falar, mais um médico que tá me falando isso, mas assim, é porque é importante realmente reduzir o peso em muitos aspectos, né, para as nossas articulações aí. E uma coisa que eu quero falar aqui para vocês, gente, que às vezes vocês estão com medicamento, como a doutora Fernanda colocou aqui, a dor crônica é uma dor que ela existe há tempo e às vezes não vai ter uma cura mesmo e você vai fazer um tratamento aí pro resto da sua vida, é contínuo, né? Mas assim, muitas vezes a pessoa fica brava, vai no médico, voltou dali 5, 6 meses no médico e o médico não tira esse medicamento, ele não vai tirar nunca esse medicamento. E aí vale uma reflexão para você, o que você está fazendo diferente pro médico poder tirar esse medicamento? Porque assim, não existe milagre. As pessoas voltam e elas querem que tire os medicamentos, mas o que você fez de diferente? Se você não procurou psicoterapia, você não fez atividade física, você não mudou seus hábitos alimentares, você não fez nada. Você quer voltar no médico e ele tirar os seus medicamentos? Nenhum médico vai ser inconsequente, gente. A gente precisa de mudança de hábito. O teu médico vai concordar em diminuir tua medicação quando você muda. Quando você tem algo novo, você vem com uma cabeça melhor, tô indo na terapia certinho, tô fazendo, já vi que a dor não é o fim da minha vida, eu já vi que é diferente, eu já tenho um contexto diferente com isso, não me causa mais tanto sofrimento. Eu tô fazendo acupuntura, eu tô fazendo exercício, tô indo 2, 3 vezes na semana, tô fazendo os exercícios, alongamentos em casa, tô me sentindo melhor, né? Eu tô procurando alternativas. E aí o médico começa a pensar com você ali o que vai ser dali em diante. Como que vai mudar um tratamento se você não mudou nada? Se você não mudou nada, pode voltar pro médico só para pegar uma nova receita, não é isso, doutora? O que vai fazer com um paciente que não muda nada e fica brabo ainda porque o médico não vai tirar os medicamentos dele? Se não deu para tirar a medicação é porque tem alguma coisa que não está sendo satisfatória, né? Ainda não chegou no ponto. Isso, exatamente. É importante nesses casos, tem muitos pacientes no consultório que usam há muito tempo, mas é importante você controlar também a função hepática, renal, para saber se não tá, ou se não tem interação com alguma medicação que ele colocou desde a última consulta. Então, fazer a consulta regular com o psicólogo, fisioterapeuta, médico, o acupunturista é essencial para um tratamento bem feito. É importante também, doutora, que você colocou, porque a pessoa acha assim, tá bom, então eu tomo medicamento pro resto da vida e não faço mais nada. Mas não é bem isso. Porque aquele medicamento às vezes não vai mais fazer efeito, porque vai ter que passar por um analgésico mais potente, mais forte. Vai comprometer daqui a pouco funções hepáticas, renais. Então não é assim, o medicamento não é a solução, né? O que você falou, às vezes é para startar, é para começar o teu tratamento, porque a pessoa tá com tanta dor que realmente, se a gente não melhorar ali a dor, o sono dele, como a gente falou que é importante, intestino, né? Como o intestino é importante, o funcionamento. E tem gente que fala que fica 5, 6, uma semana sem evacuar e acha que é normal, hein? Tem aquele desconforto físico, né? Às vezes de uma dor mesmo. Mas, assim, eu falo assim, né? Que o paciente, ele tá enfesado. O que é enfesado, né? Tá cheio de fezes, literalmente, né? Mas ele fica namorado, ele fica bravo. Não tem como você tá cheio, tendo que eliminar, que é o nosso fisiológico, aquilo ali, e não conseguir eliminar. E como isso interfere também nas nossas dores aí,
nas nossas dores crônicas, na nossa qualidade do sono. Então, realmente, se a gente não cercar tudo isso e não melhorar, não vai pra frente. É bem o que você falou, tem que cercar. Não dá pra seguir uma escada, não, vendo o que melhorou, o que não melhora. Você tem que cercar e agir de todos os lados. A gente falou fisioterapia, psicologia, medicina, mas a nutricionista também É importante, tem né? um papel essencial. E doutora Patrícia, então o negócio na psicologia é compreender essa dor. E aí, essa dor aí, às vezes é ansiedade, às vezes é depressão que causa, às vezes é isolamento social, frustrações que eu não sei lidar. Eu tava olhando ali a relação da pessoa com o estresse, né? Que ela tem que compreender e viver. Porque às vezes a pessoa ela vem muito assim, na verdade, assim, eu tô insatisfeito, eu fui traído. Traição é uma coisa que eu vi ali que gera muita dor física. Eu estudando, lendo, né? Eu pensei assim, nossa, um negócio assim que às vezes você pensa, tá, traição, todo mundo sofre, ninguém quer ser traído e vai ficar feliz. Mas assim, não imaginei que ela gerasse assim um sofrimento às vezes tão intenso de realmente causar uma dor física assim de tamanha intensidade. Mas assim, a pessoa às vezes fala, ai, tá tudo ruim, em casa tá ruim, meu relacionamento tá ruim, o meu trabalho tá ruim, mas eu não tenho o que fazer. Se eu pedir a conta do meu trabalho, porque eu não suporto meu chefe, mas se eu pedir a conta no meu trabalho, aí sim que eu não vou ter dinheiro para vir aqui fazer acupuntura, para pagar meu tratamento com o médico. E aí, assim, nesse contexto, o que a gente orienta para essa pessoa? Então, como a gente comentou ali, né, do ciclo da dor, né, as emoções, elas têm um papel fundamental né, nesse controle, porque todo tipo de emoção que não está equilibrada, né, se eu estou extremamente estressado, seja ou triste ao extremo, como você comentou, seja por traição, seja por qual fator for, esse estresse aumentado vai provocar mais contrações. Aí entra toda a questão fisiológica que a doutora Fernanda, né, entende melhor, mas aumenta o nível do cortisol, enfim, e pode provocar a dor e pode intensificar a dor. Então, a psicologia, ela atua principalmente nessa questão também da regulação das emoções, gerenciar essas emoções, porque muitas vezes também eu não tenho como mudar uma condição, né? Como você deu o exemplo da traição, então, supor, né? A pessoa foi traída, não tem como mudar essa situação, a pessoa vai ter que aprender a lidar com aquela situação. Tem que aceitar essa dor. Exatamente, mas buscando sempre aonde eu posso intervir, qual o tipo de mudança que eu posso ter. Para não ocorrer de novo. Para não ocorrer de novo, lógico, questões aí de planejamento de vida, de valores, quais são os objetivos, o tipo de relação que ela vai escolher ter daqui adiante, mas toda a questão emocional vai e pode refletir num processo de dor, né? Por exemplo, muitas vezes você vai ver as pessoas comentando, tem enxaqueca, mas não tem nenhuma causa física. É enxaqueca de origem emocional. Então, qual é a causa dessa enxaqueca? Qual é o tipo de preocupação, o tipo de pensamento que essa pessoa vem tendo? Então, aí a gente trabalha o gerenciamento dessas emoções, a flexibilização desses pensamentos, uma reestruturação como um todo. E tem várias estratégias dentro da psicologia para regular a emoção. A gente hoje está muito em voga o mindfulness, né? O que é o mindfulness? É treinar a habilidade do paciente da atenção plena, onde ele quer direcionar a atenção dele. Então, se ele está com um problema familiar, se ele está com uma dor específica, você vai treinar a habilidade do paciente para ele não colocar o foco da vida dele naquela situação, só naquele problema. Seja problema familiar, seja realmente uma dor física. E tem o treino dessa habilidade. Também tem várias outras estratégias técnicas de relaxamento, técnicas de respiração diafragmática, estratégias de distração, porque muitas vezes é aquilo que a gente comentou, não tem como mudar a situação. Preciso aceitar aquela condição, mas me mover, né, com uma disposição a alguma mudança. Lidar com aquelas limitações que vai ter que aprender a lidar com aquelas limitações, como eu falei, é quase que uma reabilitação, né? Até eu brinco que a gente sempre faz uma metáfora, até nos grupos, porque existem grupos, inclusive para dores crônicas, né? Que você pode trabalhar isso de forma individual ou em grupo, mas a gente faz uma dinâmica lá que é o cabo de guerra, que todo mundo aqui acho que brincou quando era criança, né? Que a pessoa, ela acaba às vezes não aceitando aquela condição e não caminha para alguma mudança, para novos comportamentos, né? Como a gente comentou aqui, e ela fica ali num cabo de guerra com a dor puxando ela para ficar paralisada em casa, isolada, e a pessoa tentando vencer a dor e acabar com a dor. E muitas vezes, como a doutora Fernanda falou, essa dor vai só ser minimizada.
Então a gente brinca, né? Não para com esse cabo de guerra, abraça a dor e vai com dor mesmo, né? Lógico, dentro das limitações recomendadas pelo médico, né? Respeitando as contraindicações. Porque senão ela paralisa a vida dela. E aí é como eu falei, ela vai aumentar o sofrimento dela. Ela já está em sofrimento pela dor e ela tem o sofrimento aumentado, né? Pela não aceitação e por não trabalhar essas emoções, né? Como você mesmo mencionou, e até numa situação de uma outra causa, traição, né? Então, a psicologia, ela tem um papel fundamental aí nessa Você equipe. faz suas escolhas, né? Exato. Porque é outra reflexão, né, gente? Que a gente fala assim, eu até falo quando a gente fala em traição, acho que um dia nós vamos trazer aqui pra fazer um podcast disso, porque as pessoas às vezes falam assim, tem o dedo podre pra escolher, você sempre escolhe as pessoas erradas. Mas será que não o meu comportamento que eu tenho em uma relação e na outra, e na outra, e na outra, sempre toxicidade, esses relacionamentos tóxicos, será que eu não me permito? Será que não sou eu que tô fazendo algo, que as minhas relações são sempre assim? Sempre vai procurar algo em outra pessoa, vai sempre... Será que eu não estou eu mesmo traindo comigo mesmo, né? Me sabotando, me auto-sabotando mesmo. E aí, assim, aquilo que a gente falou, né? Para fazer diferente, eu preciso mudar. A autorresponsabilidade é uma coisa que a gente trabalha muito na psicoterapia. Porque mesmo no processo da dor, né? Qual é, então, a minha responsabilidade diante disso? Aonde eu posso atuar? E nas questões relacionais, como você mencionou, né? Então, a gente trabalha muito essa questão, né? De qual é a minha contribuição, né? Na mudança disso, na melhora disso. Como eu posso trabalhar isso com o paciente? E na motivação também, porque é algo que a Fernanda comentou, né? Não vai ter, muitas vezes, uma melhora tão significativa, mas eu preciso ter algo que me motive. Quais são os meus valores, os meus objetivos de vida que me levam a fazer isso mesmo com dor? Porque como eu dei o exemplo ali da mãe ou da avó, enfim, que não pode mais brincar com a criança da forma que brincava antes. Mas, às vezes, com um pouquinho de desconforto, eu ainda assim consigo pegar o meu filho no colo. O prazer que eu vou sentir naquele momento, talvez compense, minimize a dor, o desconforto da dor de estar fazendo aquele esforço. Então, a gente trabalha nisso também, na motivação do paciente. Olha, admiro essa profissão de psicologia, viu, gente? Porque eles têm um jeitinho de chamar atenção com carinho, assim, com cuidado, viu? Não é para qualquer um. Mas é isso mesmo, na verdade, assim, a gente vê que a psicologia ela não tá ali para passar a mão na cabeça de ninguém, né? E nem para dar resposta. Você acha que vai levar um questionário, vai fazer as perguntas e o psicólogo te fala, me separa ou não separa? Troco de emprego ou não troco de emprego? Não é assim que funciona a psicologia, é você sair de fora mesmo e se olhar de fora e descobrir as respostas. Ele te dá um direcionamento, um norte para isso. Então, assim, a psicologia, gente, se você nunca fez psicoterapia, eu já falei isso aqui várias vezes para vocês, é o maior presente que a gente pode se dar. É pra gente. Só que as pessoas que estão ao redor vão receber os benefícios dessa técnica também. Porque a gente não dá para o outro o que a gente não tem. Então, se a gente não tiver bem, a gente não vai conseguir dar nada de bom, por mais que eu me esforce para isso. Então, não tem como a gente representar um personagem pro resto da vida. Então, realmente, se olha aí e faça a diferença. E falando em diferença, pode ser você, não sei quem que vai conseguir me responder isso. A dor psicológica, ela existe. Ela também não é uma dor que é só na cabeça, que é inventada, né? Como você até deu exemplo ali, às vezes, que eu nem vou falar da fibromialgia, porque a fibromialgia realmente tem, às vezes, esse contexto. Mas eu acredito que existe também a dor psicológica mesmo. Qual que é a diferença, assim, para mim conseguir, para quem tá ouvindo a gente, assim, será que a minha dor é física ou é psicológica? Porque eu posso até sentir uma dor no meu corpo aí há mais de 3 meses, né? Mas eu não consigo achar nada assim que tenha provocado aquela dor. E aí a pessoa às vezes fala, não, é só emocional. Mas ela mesmo se autodiagnóstica, né? Ela fala da cabeça dela. Existe essa dor psicológica? E qual que seria essa diferença, assim, para mim saber se é uma dor física ou uma dor psicológica? Sabendo que ambas podem cair numa outra. A dor física pode ser tão intensa que vai me trazer um quadro emocional muito ruim. Eu vou deprimir, eu vou ficar triste, eu vou ficar ansioso para sair daquela situação. E uma dor psicológica, se é que existe ela, vocês vão me falar, pode também falar assim, eu tô num quadro tão grande de pânico, de ansiedade, que chega a doer o peito mesmo, eu tenho uma angústia, eu sinto falta de ar, que a gente sabe que isso pode existir, mas já fiz tudo que é exame, não dá nada em exame nenhum, mas sabendo que isso pode levar também, porque a gente já teve até cardiologista aqui que diz que a diretriz de cardiologia esse ano é a cardiologia e espiritualidade. E eu falei, nossa, que legal, o Dr. Rafael Franzon veio esse ano aqui e trouxe, a diretriz é cardiologia e espiritualidade, né?
E aí ele trouxe assim, e realmente, às vezes essa dor na alma, que a gente fala mesmo, uma dor que vem lá de dentro. Uma dor, às vezes, sei lá, de um luto, mas um luto muito extenso, às vezes, assim, de perca de um filho, alguns lutos que são difíceis mesmo. E tem lutos que a gente passa vivo também, que a gente já viu isso também, né? Porque às vezes essa separação é uma coisa que a pessoa sofre tanto e tanto tempo com aquilo, que a pessoa ali tá viva outra, mas assim, ela não consegue sair daquela situação, então ela passa um luto também, ou às vezes até uma opção de gênero de um filho para um pai ou para uma mãe, às vezes é tão difícil aquela aceitação, parece que ele nunca vai aceitar aquele sofrimento ali, o filho tá ali, mas nem conversa mais com o filho, porque ele não aceitou a opção de gênero do filho, mas aquilo gera um sofrimento também para aquele pai, para aquela mãe. E aí, existe essa dor psicológica ou ela não existe, ela é sempre física, ou essa psicológica que pode gerar, igual a gente estava falando ali, ser tão angustiante, o pânico ser tão forte, que pode me dar uma alteração cardíaca, quem sabe futuramente mesmo, e eu falar, eu não tinha problema cardíaco nenhum, mas depois que eu tive uma crise de ansiedade muito grande, que eu tive pânico, uma crise que me limitou, passou uns meses, eu fui no cardiologista e daí eu descobri, mas antes eu tinha feito um eletro, não tinha nada, fiz exames, não tinha nada. Mas, de repente, nesse aí, o médico falou assim, não, agora você desenvolveu mesmo uma disritmia, alguma alteração cardíaca em função, às vezes, dessa dor psicológica que teve essa origem. Existe essa dor psicológica e física ou não existe? Como é que é? Bom, na visão da psicologia, toda dor é real. Né? Aí entra também uma questão que é muito trabalhada no processo terapêutico, que é a validação e o acolhimento. Tanto por parte do paciente com ele mesmo e dos familiares com o paciente. Então, não é porque não existe uma causa aparente que a dor não deve ser tratada e que ela não é real. Né? Até você comentou aí da crise do pânico, né? Um paciente com crise do pânico, ele sente dor no peito e uma falta de ar, que muitas vezes ele vai parar num pronto-socorro e aí não tem nada fisiológico ali. Mas não é piti. Mas ele sentiu a dor, né? Ele sentiu aquela dor. Ele pode sentir mesmo. Toda dor, na visão da psicologia, ela é real. É que a dor é subjetiva, né? E deve porque ser o outro tratada. não sente. Então, essa dor aí parece assim, isso aí não era nada. A pessoa tava falando, exagerando, pra chamar atenção, aquilo que a gente falou. Exato. Às vezes é caracterizado mesmo como um piti, tá? A pessoa tá dando piti, nem é isso, não tem nada. Mas a dor do outro é difícil, né? A gente julgar. É muito subjetivo. Como é que você vai falar que a pessoa não tem dor se é ela que tá sentindo? E tem uma fala que eles ouvem muito e com isso acabam aumentando o sofrimento, né, da pessoa, que é assim, isso é psicológico. Como se psicológico não merecesse o cuidado. Então, precisa de tratamento e na visão da psicologia, daí a doutora Fernanda complementa, né, na visão, toda dor é real, independente de ter uma causa aparente, fisiológica ou não. Então, dor psicológica existe. Existe e deve ser tratada. Na medicina é a mesma coisa. A definição hoje clássica da dor, hoje ela não é caracterizada como sintoma, é uma doença. E ela é uma sensação, ela é descrita como uma sensação desagradável, associada ou não a uma lesão real ou potencial. Que é o que você estava falando agora da pessoa desenvolver uma arritmia depois que teve várias crises, né? Às vezes essa lesão é potencial. Então, antigamente ela era caracterizada como uma lesão real ou potencial. Hoje já não tem mais nem o potencial. Hoje já tem o real, o potencial, e eles colocaram mais um. Ou a pessoa descrever ela em tais termos. Então, se a pessoa chegou para você e falou que ela tá com dor, mas não bateu o dedo, ela não tem nenhuma doença de base que vá justificar ela ter essa dor, se ela falou que ela tá sentindo a dor, você tem que validar. Então, é descrita em termos de. Essa é a definição. Uma sensação desagradável associada ou não a uma lesão real ou potencial, ou descrita em termos descrita em termos deles, né? Então, indiferente essa dor. Então, a dor psicológica existe, mas indiferente se ela é psicológica ou física, ela é dor. E ela merece tratamento. Isso, exatamente. Que a gente estava falando até da fibromialgia. Na fibromialgia hoje já existem estudos que comprovam que o paciente tem fibromialgia, que é uma ressonância que avalia uma área do cérebro que ela já vem com... ela já vem com uma intensidade maior do que numa pessoa que não tenha dor crônica, né? Então, aqui também é outra informação para mim que eu não sabia, né? Para mim, dor era sintoma. Realmente, como que eu ia diagnosticar um paciente dizendo, né? Ou receber um diagnóstico de um médico, se o médico me mandasse assim, tô mandando para fisioterapia por causa de dor.
né? Eu ia falar A dor crônica é isso, doença. né? A dor aguda é sintoma. É, dor crônica é então, doença. aí assim, então agora a gente já sabe, se a gente receber um paciente com dor crônica de diagnóstico, é diagnóstico mesmo. É uma Né? doença. Na verdade, é uma doença e não é só sintomas. Porque quando a gente pensava em dor, realmente a gente pensa em sintomas e fala, tá, mas é dor por quê? Dor do quê? Dor do quê? O que você tem? Você tem uma hernia de disco? Você tem uma lombalgia, uma lombociatalgia, uma artrite, uma lesão de menisco? O que que você tem? Na verdade, então, eu posso diagnosticar um paciente, eu não, né? Porque não sou eu que faço o diagnóstico, é o médico que faz o diagnóstico. Mas eu posso receber, então, um encaminhamento de um colega médico dizendo do diagnóstico dor crônica e ser um diagnóstico do paciente e tratar aquela dor como um todo, física e emocionalmente pensando. É isso. Exatamente. Interessante, muita coisa nova aí. Bom, eu vou linkar um pouquinho da medicina chinesa aí com vocês, e aí depois a gente vai estar já finalizando, porque o tempo passa rápido. E eu vou convidar a doutora Fernanda e a doutora Patrícia para vir outros dias aqui, porque eu acho que, por exemplo, fibromialgia dá só um podcast sobre isso, porque tem muita coisa pra gente falar. Cefaleias, dores de cabeça, elas estavam falando aqui. Na medicina tradicional chinesa, a gente trabalha com os 5 elementos, e tem 4, na verdade, elementos que têm relação com dor, né? Um é mais o elemento terra, que é a dor muscular, que são as dores tensionais aí, que a gente pode ter o ano inteiro. E essas dores não tem chance, né? Dor muscular, às vezes eu durmo de mau jeito, um torcicolo, um vento que eu pego no pescoço, já me dá um torcicolo, uma tensão maior. E a emoção que rege a preocupação excessiva, né? E quem hoje não é preocupado e já não se antecipa e fica remoendo o pensamento. Então, eu falo, estômago, baço, pâncreas, que é aí as gastrites da vida, os refluxos, dores musculares, preocupação excessiva, boca e garganta, e aí garganta vira e mexe, toma uma coisa um pouco mais gelada, já sente a garganta, ou boca, né? Problema nos dentes, na gengiva, sangramento. Isso é coisa pro ano inteiro. Elemento terra é canícula, é aquela interestação que todo período aí do ano, entre uma estação e outra, tem. Então, esse aí é as dores musculares. Depois, para nós, tem o rim, que é o momento que a gente tá agora, no elemento água, que aí são as dores ósseas, que pioram muito nesse período. Então, assim, não tem como dizer, né, que o frio realmente não causa. E a água, o edema, o inchaço, e o rim e a bexiga vão sofrer junto as infecções urinárias. A gente diminui a água, segura o xixi, enfim, a gente já falou sobre isso também, que agora é um período, e ouvido agora é um período que é delicado, hein? Vento, aqui em Cascavel venta muito, as otites, aí o zumbido fica pior, os tinidos, para nós tem relação com os ossos, com o rim e bexiga, e a depressão e o pânico, a emoção agora, em dias muito cinza, todo mundo quer ficar em casa, tá frio, eu fico encolhido em casa, cuidado com esse encolhido em casa aí, porque o frio ele te traz um pouco disso, mas é agora uma emoção que é perigosa pro inverno. E aí a gente tem ainda a madeira, que é a primavera, que vai abrindo os tendões. Então, aí as lesões tendíneas, aí os pinçamentos, normalmente na primavera, vem com tudo. E a fibromialgia, a dor que corre, né? O que o vento faz? O que a primavera faz, né? Esse vento que corre aí, as dores que correm são principalmente aí da primavera, que são do elemento madeira. E eu colocaria o elemento fogo aí, que é a ansiedade, que é a circulação sanguínea, porque para nós, dor é estagnação, é bloqueio de Qi e Shui, de energia e de sangue. Se o meu sangue não circula direito, não tem energia que circula direito no teu organismo, não tem líquido nenhum que flui de forma harmônica, e aí, assim, se as coisas não caminham, não vão, isso gera muita ansiedade, euforia para querer resolver aí. E aí, essa parte do elemento fogo também, ele acaba, claro que no verão é pior, mas, assim, agora é o elemento também que talvez a gente também associe um pouquinho com as dores. Lembrando que para nós, na medicina chinesa, os fatores de adoecimento são os fatores externos. Então, frio adoece, calor adoece, vento adoece, umidade adoece. Nós estávamos com frio com bastante umidade aí, né? E aí vocês já viram, né? As congestões aí, as dores que pioraram muito. E aí o que acontece, né? As pessoas ainda no frio não querem fazer exercício, querem ficar encolhidas e não querem nem tratar. E aí não trata, e quando sai um solzinho igual hoje, as UPAs ficam lotadas e os serviços médicos ficam lotados, porque daí esquentou um pouquinho, eu já tava com muita dor há 1, 2, 3 semanas e fiquei deixando porque tava frio, não queria nem sair de casa. Então cuida com essas questões climáticas, traumas para nós é fator de adoecimento, estresse emocional, toda a parte emocional, né? Como a gente viu, cada elemento tem uma emoção. A madeira, que é as tendões, são estresse, a irritação. Então, se você tem muito estresse, muita irritação, vai ter pinçamento de nervos. E lembra que quando eu falo de baço pâncreas, que o futuro diabético é esse que se preocupa demais.
Então, cuidado aí, você que se preocupa demais, cria técnicas. As emoções, elas vêm, indiferente do que a gente faz, do que vai acontecer, e tá tudo certo. Eu posso me irritar com uma situação que não me deixou feliz, mas o que eu faço com essa emoção depois? Eu alimento ela, eu guardo, lembrando que toda vez que eu fico reprocessando isso, o cérebro entende como uma nova emoção vivendo e não como uma lembrança. Então, cuida com esse remoer pensamentos aí, que isso é muito complicado. E ainda a gente tem o esforço físico, né, que a gente fala, mas atividade é importante, mas cuida da intensidade da atividade física, não é ir lá e colocar cargas de arrebentar as articulações em academia. Cuidado com isso, equilíbrio é tudo na nossa vida, tem que saber aí aonde que é a quantidade de esforço físico que a gente vai fazer. E como eu falei, o inverno é o momento de guardar um pouco de energia, a gente está criando raízes agora para na primavera a gente executar de verdade. Então é o momento da gente fazer bastante alongamento, é o momento de técnicas de respiração, relaxamento, yoga, tai chi, liang kun, pilates. Pilates é um exercício tão legal, porque é com as molas, é com o peso do seu corpo, é um exercício que tem muito alongamento. Mas se você gosta de musculação, tudo bem você ir para musculação, mas não esquece de se alongar. Aquele quadrinho que tem de alongamento que o professor fala, se quiser tá ali na parede, você faz, não é se quiser, o alongamento é muito importante, tem que fazer para recuperar a musculatura. O tratamento a gente já fala, né? Acupuntura, fitoterapia, dietoterapia, tai chi, meditação, massagem. Lembrando que são todos complementos junto com acompanhamento médico. Gente, é muito importante isso, tá? E aí, assim, alimentação, yin ou yang. Quando a gente fala de alimentação yin ou yang, é aquele símbolo da acupuntura que todo mundo já conhece, do taoísmo, que é aquele preto e branco, que não tem nada a ver com religião. Aquilo é personalidade. E a dietética chinesa, a gente prescreve alimentação para você conforme a sua personalidade. Não é o que você gosta de comer conforme a sua personalidade. Você não é mais criança que se o almeirão, se a rúcula é muito amarga, eu não tomo, chá amargo eu não tomo, café sem açúcar eu não tomo. Gente, você não é mais criança, não tem mais que fazer esse tipo de birra. É aceitável quando é criança, até um período aí, mas a gente não é mais criança, a gente tem que comer o que faz bem pra gente. E aí, cuidar. Minha dica é, quando tá em processo inflamatório, cuidar com os alimentos muito quentes, porque a gente vai colocar mais calor pra dentro da gente. Então, por exemplo, quando eu tenho a cenoura crua ou ralada, crua, raladinha, salada ou cozida. Se você tá no processo inflamatório inicial, cuida com o calor, não come ela muito cozida. Agora, se você tá com uma doença já crônica, e já tá muito frio, aí o alimento quente vai ser melhor para você. Aí por isso que às vezes o gengibre, que é um anti-inflamatório, aí é legal o chazinho de gengibre ou ralar o gengibre na sua salada. E aí é melhor caldos quentes. Se você quer emagrecer, eu vou trazer um dia um podcast sobre isso. Você acha que a saladinha à noite e a carne vai te emagrecer? Não vai. O que te emagrece são os caldos quentes. Cuida com isso daí, que é outra coisa que eu vou trazer para vocês. E uma hora eu vou trazer uma nutricionista aqui que tem conhecimento de dietética junto, para vocês entenderem esse contexto. E eu desafio você. Se você quiser fazer um processo de emagrecimento aí, principalmente agora no inverno, fica comendo saladinha e carne uma semana e na outra semana toma só sopas, caldos, né? Pode ser caldo de legume, canja de galinha, sopinha com macarrão, caldo, só caldinho de ervilha, de feijão, do que você quiser. Para você ver e me conta depois o que você emagreceu mais. Se foi com o caldo à noite, que a nossa mucosa do estômago é quente. Quando você coloca um alimento frio, dá aquele choque para sua mucosa do estômago. Esse negócio de comer a salada antes do quente é outra coisa que é bem complicado para nós na medicina tradicional. A gente não entra com alimento frio. E lembrando que gelado não se consome. Gelado é péssimo. Água gelada, sorvete, cuidado com isso. Tira da geladeira, deixa um pouco para depois consumir, porque o gelado não é bom e pode ser é fator de adoecimento na medicina chinesa. Lembrar que agora a gente está no momento de consumir muita castanha, muita semente, muitos grãos, gergelim preto, feijão preto, ameixa preta, berinjela, tudo que é preto e escuro, e o sal, salgado do alimento, não o sal, não é o sódio, né? O sal do alimento é muito bem-vindo para o nosso rim e bexiga agora. Saúde mental é importante. Se você não dorme direito, precisa dormir, intestino funcionar. E as últimas dicas, além do caldo quente, alimentos muito frios, salada, fruta, melancia, banana. Essas naturezas frias aí agora não é momento de consumir. Se você for comer a banana, aquece ela no micro-ondas com a canela lá e o mel. Aí ela é bem-vinda. A pera, aquece ela no forninho. Fica bem gostosa para você comer. E é uma dica, pera com um melzinho ali é muito legal. Mas não come ela fria, principalmente se tiver que tirar da geladeira e comer. E esquece, gente, açúcar, glúten e lactose. Isso é alimentos extremamente inflamatórios. Não sei se a doutora Fernanda fala alguma coisa de alimentação com os pacientes dela lá já, de dica. Mas, gente,
esses alimentos são muito complicados. Eles têm um potencial de inflamação altíssimo. Vocês já viram vários médicos, até oncologistas, falando do açúcar aqui. Então, enfim, eu acho que isso também dá um podcast só sobre glúten, açúcar e lactose. Eles acumulam catarro. Então, se você tá encatarrado aí, fica tomando leite, comendo banana para ver se você não se afoga no catarro de vez. Então, cuidado. Eles têm um índice alto de glicemia. Banana é a fruta que mais tem índice glicêmico. Engorda, sim. E tem gente que tem que comer 3, 4 bananas pra... Não é uma banana, é 3, 4 bananas num lanche da tarde aí. Então, cuidado com esses alimentos, porque eles acumulam gordura, muco, e aí o processo inflamatório vai piorar, tá? E vai engordar. E se movimente, como a doutora falou, movimento é importantíssimo. Essas são minhas dicas da medicina tradicional chinesa no podcast de hoje. Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais. Doutora, fala um pouquinho se você fala sobre alimentação com os seus pacientes ou essa parte você não entra. E aí eu já peço para vocês fazerem as considerações finais. Deixo o convite para vocês estarem voltando aqui. E eu acho que tem muito tema para a gente conversar aí de algumas doenças específicas, seja ela de dores físicas ou psicológicas. Nós não vamos mais dividir isso, hein? É tudo a mesma coisa. Entra tudo no mesmo pacote e agora é diagnóstico, dor crônica. E em mais de 3 meses, seja ela física ou emocional, é dor crônica e é doença. Então vamos lá, pode fazer as considerações finais de vocês. E conta para mim se você fala um pouquinho, doutora, da alimentação. E deixa os contatos de vocês para quem quiser marcar uma consulta, quem quiser saber mais, aonde que encontra vocês. Eu falo sempre no consultório. Hoje, todos os pacientes que passaram, eu falei da dieta. Farinha branca, leite e açúcar, os 3. O açúcar deveria ser considerado uma droga também, né? Um pozinho branco que... E vicia, né? E vicia. E aí eu sempre reforço também que não tem a ver com o peso, que é o que a gente estava falando, que todo paciente às vezes chega e fala, todo mundo me fala que eu tenho que perder peso. Mas é por causa da inflamação, não é por causa da sobrecarga. Existe mecânica no obeso, né? Ela sobrecarrega realmente todas as articulações, mas o fator inflamatório é o foco inicial do tratamento. Não adianta eu ficar tomando anti-inflamatório e ficar inflamando. Não. Né? Eu vou ao contrário do tecido adiposo é o tecido mais inflamatório possível do corpo. Como a nossa medicina entra com a medicina tradicional chinesa, tem muita coisa que bate, né, doutora? São anos, milênios, né, de estudo. Mas consideração final, eu acho que é o paciente saber que é uma doença que não tem cura, ela tem controle. Ela tem remissão, muitas vezes a remissão é por anos, o paciente vai até 120 anos sem dor, mas que a contribuição dele é o foco do tratamento. É 10% dos profissionais e 90% do paciente. Tem que querer. Tem que querer. E buscar ajuda. Hoje tem Instagram, tem livros, fora o tratamento multidisciplinar, né? Ele procurar entender também o que as outras pessoas fizeram que pode ser que dê certo para ele. E ter paciência, os familiares terem paciência com os pacientes e os pacientes com os familiares também. É uma mão dupla. Tem que ter os dois, senão o vínculo não fica muito frágil. E qual é o Instagram, doutora, para contato com você? E as clínicas que você atende, você repete para nós qual que é? É Clínica Horto e Clínica Ares. E o Instagram é Medicina da Dor Cascavel. Certo. Vai me encontrar. E aí, se quiser marcar um horário com você, pode entrar nesse Instagram e consegue marcar? Consegue. Aí tem o contato das clínicas. Atende vários convênios? Quase todos os convênios. Olha aí, pessoal, você que tá adiando aí, às vezes até aquele check-up, assim, né? Falo, todo ano tem que fazer. Aproveita. Se você tem uma dor, vai lá e consulta com a doutora. Se você já fala, doutora, eu não fiz nenhum check-up, já dá pra gente pedir alguns exames e ver, né? Porque às vezes, assim, a tua dor às vezes é uma diabetes, uma colesterol, o colesterol tá influenciando. Tem outros elementos aí que pode estar, falta de vitamina D. A gente já falou várias coisas aqui, vitamina B, D, e aí vai indo a lista. E aí a doutora também pode te ajudar aí a fazer esse check-up aí, ver o que você tá precisando. Meio de ano, momento de reflexão. Não é pra deixar pro final do ano, não. Já fez teus planos lá no início do ano, revisa se tá indo bem aí, que tem mais um período pra gente correr atrás ainda. O check-up faz parte da consulta inicial. Olha lá, ó. Sai com check-up. Todo mundo sai com check-up. Então, ó, é uma opção. Tem dor, procura a doutora Fernanda. Eu gostaria de reforçar o que a gente já comentou, né? Que se você sofre de dor crônica ou tem algum familiar que sofre de dor crônica, né? Não passar por isso sozinho. A dor é real, merece ser tratada de forma multidimensional, como a gente comentou aqui. E eu estou à disposição, né? E aí a doutora atende aonde, doutora Patrícia? Eu atendo na Luzeiro Psicologia e eu atendo também no consultório RF
K, que é da doutora Raquel. Certo. A psicoterapia também é possível fazer de forma online, então, dependendo do caso, lógico, a gente faz uma avaliação prévia. E aí eu também tenho, né, a partir da rede social, você consegue marcar o horário lá, que é o meu nome completo, né, Patrícia Helena Piccoli Vituri, .psi. Piccoli normal, com L. Normal, um C e um L só, Vituri também. E aí, entrando lá na rede social, tem o contato dos consultórios para agendamento. Gente, essa questão do online é bem legal também, né? Às vezes cidades vizinhas aí não conseguem se deslocar, quer fazer uma terapia online, a resposta é bem legal, né? É uma das áreas que realmente você consegue, claro, depois de uma avaliação, porque às vezes precisa esse contato direto com o profissional, mas às vezes você consegue até fazer algumas presenciais e algumas online, dar essa segmentação. Com um bom profissional, ele vai te avaliar lá e vai ver a melhor opção para você, mas tem gente que escuta a gente em tudo que é região aí do Paraná e até Santa Catarina e outros lugares aí. Então, fica para você a dica aí também do atendimento online, que nessa parte da psicoterapia é possível fazer. Nós vamos deixar aí todos os contatos e eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Gostei muito do nosso bate-papo aqui, né? São profissionais aí jovens de referência, né? Não sei se elas são jovens, elas são jovens fisicamente. Então, eu acredito que elas são jovens, mas elas trouxeram muita informação jovem aí pra gente. Eu já não sou das tão jovens, né? Porque eu já tenho mais de 20 anos de formado aí. Mas aí, olha, quanta coisa a gente aprendeu. Eu aprendi, tenho certeza que você em casa aprendeu também. E eu vou trazer elas novamente aqui para trazer mais novidades pra gente. Até o próximo GCast Saúde.